Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Babalaô, Adebayo e Fatoki Chulayó. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um assunto meio que polêmico, pelo menos para mim. O assunto é a Biaxé. Bom, e antes de tudo, queria pedir para vocês, encarecidamente, que não esqueça de dar o like de vocês, porque não custa nada. Às vezes a gente abre o vídeo e tá lá, 500 e poucas visualizações, 5 likes. Então não custa nada você fazer esse serviço de bem à comunidade. Ajude a nossa igreja do Santíssimo Poder de Exu a ir pra frente. Ajuda a gente. Clica aqui embaixo no nosso like. Se você assistiu o vídeo e você não gostou, dá o dislike e fala qual o motivo. Ah, não gostei por causa disso. Que a gente tenta melhorar. E assim como missionário da Santíssima Igreja do Poder de Exu, estamos aqui apresentando hoje o nosso ofertório de dízimos, daqui do lado, o nosso QR Code. Você pode fazer uma doação de quanto você quiser e achar pertinente. Se você acha que as informações desse vídeo vale a pena de serem compartilhadas, eu vou aqui e volto já e é logo depois da nossa vinheta com esse assunto bem interessante. Lembrando que não é simplesmente dizer o que é, a Biaxé é isso. A gente tem que explicar de onde foi que isso veio e por que isso se perpetua até hoje. Vou aqui e volto já. Muito bem, senhoras e senhores, vamos explicar agora esse fenômeno de Abiaxé, de onde foi que isso veio e por que isso até hoje atormenta a cabeça dos sacerdotes e muita gente compra isso como verdade. Vamos voltar lá em 1919, na fundação da Umbanda. E por que eu estou falando isso? Vamos só entender o fundamento, como é que isso se projeta até os dias de hoje. Naquela época que o caboclo sete estradas, ou é sete encruzilhadas, eu me recordo bem, mas acredito que seja sete encruzilhadas. Pelo nome, não dá para saber realmente se era um caboclo ou se era um compadre, o povo da esquerda. Não importa, o que importa é que aquele espírito deu vazão a muita coisa da religião chamada Umbanda, que particularmente, em determinados momentos, eu acho até muito mais organizada do que determinadas casas de candomblé. Mas observe, com essa organização da Umbanda, utilizando orixás, que na verdade não são os orixás de candomblé, e eles explicam como se fossem falangeiros, é como se fossem espíritos subservientes aos orixás, que fazem de conta que são os orixás dentro lá dos centros de Umbanda. Pelo menos é isso que eles explicam. Mas o que eu quero falar para vocês nada tem a ver com o contexto espiritual aqui. É só para você entender. A Umbanda, ela chegou a um determinado momento que as pessoas estavam saindo da Umbanda e migrando para o candomblé. Só que vamos lembrar, os espíritos que trabalham dentro da Umbanda são espíritos de preto velhos, caboclos, alguns guias, trabalham-se também esses falangeiros que dizem ser orixás. E o que é que acontece? Com a migração desse pessoal, que com o tempo, por exemplo, a Umbanda diz o seguinte, tem determinados médios que precisam sair da Umbanda para fazer suas obrigações no candomblé e retornarem para a Umbanda, ou acabam abrindo terreiros de candomblé, ou pessoas que têm terreiro de candomblé que tocam Umbanda também. Por que isso? Porque provavelmente eles têm mais inclinação de uma coisa do que para outra, e acabam juntando. Essa junção do candomblé com a Umbanda originou-se alguns cultos que não existiam dentro do candomblé. Por exemplo, o culto de caboclo. Vou dar um exemplo aqui. No Axé Opó Afonjá não existe o culto de caboclo, mas meu avô Abaraim, que é oriundo do Opó Afonjá, abriu o Opó Ganju lá em Lauro de Freitas. No Opó Ganju existe o culto de caboclo, que é a casa de meu avô. Na casa da minha mãe de santo também existe o culto a caboclo, porém todo mundo é raiz do Opó Afonjá, que não se cultua. Ou seja, quando o médium saiu da Umbanda, levou consigo a sua mediunidade e os espíritos que pegavam eles, pretos velhos, caboclos, hereis, enfim. E acabou sendo adotado dentro dos terreiros de candomblé. Era de costume, desde os anos 60, que as mulheres não cortassem os seus cabelos. E todo mundo sabe que na Umbanda o pessoal cultuou Iemanjá, cultuou Oxum, e com a crença de que esses orixás são brancos, têm olhos azuis, cabelos grandes e lisos. Logo, as mulheres de Umbanda que migraram para o candomblé não cortavam seus cabelos, que dirá raspar a cabeça. E aí surge o termo também. Ah, fulana comprou o cabelo de ciclana, ou seja, a mãe pagava para o sacerdote ou para a mãe de santo não raspar a cabeça das pessoas. Vamos lembrar aqui,
No contexto social, naquela época, o estudo era muito complicado, principalmente para quem era sacerdote. Então, de 10 sacerdotes que você conhecia, apenas um tinha estudo de escola normal, que antigamente se falava no ano, não tinha outros termos, não fui daquele tempo, então não sei dizer. Tinha o científico, tinha o curso de admissão para passar da quinta para a sexta série, depois mudou tudo. Mas era muito difícil você encontrar um sacerdote que não fosse analfabeto. Então a única forma de renda deles era a religião. Alguns eram vigilantes, alguns tinham outra profissão, mas a maior parte da renda deles veio de dentro do terreiro de candomblé. E na maioria das vezes, os valores morais eram trocados por valores financeiros. Então, muitas sacerdotisas e sacerdotes fizeram iniciação de pessoas sem raspar as cabeças deles, né? Principalmente o pessoal que veio da Umbanda. Você já tem a pessoa que não raspou a cabeça, né, e teve uma obrigação com a cuia na cabeça, todo mundo já deve ter visto. Eu procurei muito essa foto para colocar aqui, eu não encontrei pessoas iniciadas como se fossem abicu, dizendo que abicu não faz santo, se fizer santo morre. Claro que isso foi criado, essa invenção foi criada, pessoas que nunca foram abicu na vida, né, fizeram a iniciação no axé, não rasparam a cabeça, pintaram a cabaça porque simplesmente não queriam cortar seus cabelos porque elas eram oriundas da Umbanda, ok? E aí essas pessoas começaram a dizer que elas eram abicu e por isso não rasparam a cabeça para não morrer. Em contrapartida, como essas criaturas já não raspavam a cabeça, ou se ela tivesse grávida, ou se ela fosse parir, vinha a mesma conversa. Fulana fez santo, mas o filho estava na barriga, a criança é abiaxé. O termo abiaxé é um termo tipicamente africano. A palavra abi, nascido axé, no axé, nascido com força. Mas não era essa a questão. A mãe estava grávida. Vamos olhar por dois paradigmas aqui. Supomos, a mãe realmente fez santo, raspou a cabeça, pintou, raspou e catulou, bebeu magia, fez um bocado de fundamento, entregou magia no corpo. Isso está no corpo de quem? No corpo da mãe. O ori que foi iniciado foi o ori da mãe, que foi adochado foi o ori da mãe. Essa criança nasce isenta? Não, claro que não, ela não vai nascer isenta, porque a mãe bebeu magias e, consequentemente, o que está no corpo da mãe vai passar para o corpo do filho. Mas isso não quer dizer que essa criança nasceu feita. Essa criança recebeu o axé também que estava na mãe, porque até cientificamente falando, tudo que a mãe come vai compartilhar com a criança. Mas isso não diz que essa criança nasce adochada, isso não tem nada a ver. Essa criança só nasceu no período que a mãe estava sendo iniciada. Logo, ela é abiaxé? Beleza, ela nasceu quando a mãe fez santo. Mas ela é o quê? Ela é orixá? Ela nasceu feita? Ela nasceu ebome? Não, ela é uma pessoa comum como qualquer outra. Claro que ela vai ter uma inclinação maior ao axé, será mais propensa a desenvolver sua espiritualidade por conta de ter nascido em um período que a mãe estava sendo iniciada. Mas o abiaxé tem que fazer santo? Obviamente que sim. Ele precisa ser adochado, precisa ser iniciado, raspado, pintado e catulado para ter todos os direitos que as pessoas que são iniciadas têm. Tá, agora vamos embora entender da onde veio essa necessidade da pessoa fazer santo. Existia uma tribo africana chamada tribo Ajô. É por isso que a gente usa esse tema. Vamos fazer esse Ajô, vamos unificar. O patriarca da tribo Ajô comprava os escravos e dava para a esposa dele. A esposa dele colocava esse escravo em cativeiro, em um quarto fechado, raspava a cabeça dele, até o ponto que ele conseguisse falar a língua Ajô e ter o seu próprio nome Ajô. E a comunidade Ajô reconhecesse ele como fazendo parte daquela comunidade, que não é nada diferente do processo iniciático. Por isso, nós raspamos a cabeça, pintamos, raspamos e catulamos. Vamos levar em conta, a tribo Ajô também tinha todo o seu processo religioso, que também era ligado a orixá, ok? Só para ficar bem claro, porque a gente precisa raspar, pintar e catular, por conta disso. Bom, senhoras e senhores, eu espero ter ajudado vocês, espero ter explicado para vocês o que é essa questão de abiaxé. Mas se ainda assim você não acredita que nasceu raspado, pintado e catulado porque sua mãe fez santo e não há nada em sua cabeça, me vem a pergunta: você rasparia santo com um abiaxé? Você faria santo com ele? Bom, senhoras e senhores, se a sua dúvida não foi sanada nem respondida, peço que vocês aqui embaixo nos comentários desse vídeo deixem a sua dúvida que a gente vai responder. E lembre-se,
Todo domingo teremos resenha dos vídeos que nós colocamos. Então fica bem atento para ver a resenha na live que é ao vivo para responder as perguntas que vocês ainda têm dúvida a respeito desse assunto. Valeu, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o nosso próximo vídeo.